Pai do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Mais uma live que seria o nosso culto de estudo da palavra. E sem muitas delongas, nós vamos ouvir apenas mais um hino. Na verdade, nós vamos ouvir um hino. Isso aí foi a nossa abertura. E já vamos partir para a palavra de Deus, amém? Estaremos aí ouvindo o hino. Enquanto isso, você já se prepara aí para estar meditando na palavra de Deus. Bom?
Maravilha. Vamos estar meditando aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos estar aí meditando nessa palavra. Ela tem muito a nos dizer. Amém? Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o seu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós já falamos sobre esse assunto há algum tempo atrás, tempo bem distante, e nós somos bastante técnicos nessa questão, como tratamos também da questão da parábola do semeador, e fomos bastante, até mesmo teológicos no estudo. O de hoje a gente não vai se aprofundar tanto na questão teológica, é claro, se necessário for, mas trataremos aí de uma questão mais incisiva numa visão espiritual, tá bom? Então, traremos aí o breve contexto aí do que nós vamos estar falando. Vamos lá. Então, hoje dia 3/3/2022, 20 horas e 21 minutos, ao vivo. Não para quem vai assistir esse vídeo depois, é claro, mas a palavra é sempre atual, sem problema algum. Então, um breve contexto aqui do que nós vamos estar aí batendo um papo, estudando, enfim. Nos tempos apostólicos, Éfeso foi uma das cidades do Império Romano, onde o cristianismo mais se difundiu. A igreja de Éfeso surgiu por meio do ministério de Paulo,
que pregou com muita avidez naquela cidade que era dominada por idolatria e imoralidade sexual. A tradição narra que o apóstolo João foi líder da igreja, onde morreu com aproximadamente 94 anos. Então, se você buscar na internet, você vê até imagens das ruínas lá da igreja de Éfeso. É muito importante estar aí pesquisando essas imagens, se for possível. Então, a primeira coisa para nos atentarmos é que em cada carta, Cristo se apresenta de uma forma diferente, dizendo: estas palavras são daquele. Na carta a Éfeso ele diz o seguinte: estas são, isso aí está no capítulo 2, versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, em sua destra, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, no capítulo 1, Cristo informa que as 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 mensageiros que estão nas igrejas. Em algumas interpretações do Apocalipse, eles representam anjos e em outras humanos. Mas em ambos os casos, Cristo mostra que tem em suas mãos a criação e estamos debaixo, né, do seu domínio e do seu controle. Nós somos feitos para Ele. Romanos 11:36 diz que tudo é dele, por Ele e para Ele. Então nós somos feitos, nós somos feituras das suas mãos. Bem? Então já os candelabros ao qual Cristo passeia representam as 7 igrejas. Assim como nessa visão, Cristo demonstra que ele passeia no meio do seu povo e vê suas obras. Assim como os candelabros não possuem luz própria e precisam estar cheios e ter fogo para queimar, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo e ter Cristo vivendo no meio dela. Senão ela será apenas uma decoração. Pai do Senhor, Marlene, Deus abençoe. Então, Cristo, ele nos concede, né, toda essa graça para nos mantermos nele, e ele também nos conhece. E não adianta nós tentarmos viver uma vida fake, de aparência. Todo aquele que faz isso está agradando somente a homens ou a si mesmo. Porque nada fica oculto para Deus. Nós devemos viver uma vida genuína de amor e boas obras para com todos, se possível for. Então, o texto diz: conheço as tuas obras. Então, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, é tudo isso que ele conhece. Se realmente fazemos, se realmente não fazemos, se estamos fazendo verdadeiramente com o coração aberto para ele, se realmente é dessa maneira que tem que ser feito. Ele conhece as nossas obras. Então, vamos para o texto, vamos lá. Eu sei as tuas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus.
que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Na outra versão diz: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Pois bem, devemos, se a gente dar uma olhadinha, essa questão da perseverança é algo muito interessante. Se você puder abrir a tua Bíblia comigo, lá no livro de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. É isso mesmo. Tiago 1, do 2 ao 4. Diz assim, ó. Opa. Meus irmãos, têm de grande alegria quando cairdes, ou grande gozo, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, essa questão dele nos conhecer o nosso trabalho e a nossa perseverança, que é a nossa paciência, tem um grande peso em tudo isso. E essa paciência, essa perseverança, ele conhece se realmente é genuína. Então nós devemos sim ser estudantes, conhecedores da palavra de Deus em todo tempo. Só isso nos fará entender, discernir e pôr à prova o que é dito, comunicado, falado nos púlpitos e outros meios, assim como os bereanos faziam. Então essa questão de pôr à prova os que dizem ser apóstolos, né? Entra nessa questão que eu acabei de falar, de colocar, de podermos entender verdadeiramente o que está sendo dito, se verdadeiramente nós estamos instruídos na palavra. Há muitos anos existem pessoas frequentando igrejas, comprometidas ou não, mas existem frequentadores simpatizantes, simplesmente simpatizantes. E esses simpatizantes, eles conseguem ser mais assíduos do que propriamente aqueles que se intitulam cristãos. Então é muito interessante isso, porque há muitos anos pessoas estão frequentando, mas não estão verdadeiramente compreendendo o que o Espírito diz à igreja. É bastante, como é que eu vou dizer? É muito, extremamente relevante que... Pai do Senhor, Ivone, seja bem-vinda. É super, extremamente, infinitamente relevante quando o Senhor Jesus Cristo coloca aqui: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cara, é um negócio tremendo, porque existem pessoas que estão dentro da igreja desde crianças. É claro que a criança ela é pouco demais influenciada pelo meio. Vamos ser bem sinceros? Não estou desconsiderando a ação de Deus aí, não. Porque enquanto a criança está ali brincando na escolinha, ou está lá no culto, dando trabalho para o pai ou para a mãe, ou mesmo que seja quietinha na dela, ela está ouvindo a palavra. E o Espírito de Deus,
está fazendo uma obra no coração, na alma dessa criança, para um futuro próximo, ou para um futuro distante, não importa. Enfim, algo está acontecendo por essa criança estar dentro dessa igreja, ouvindo esta palavra. E aí, com o tempo, eles crescem. Eu me lembro que alguns anos atrás eu preguei numa igreja aqui próximo de casa, não convém falar que igreja que é, e foi no domingo. E eu me lembro que antes de me entregarem o microfone para ministrar a palavra, a mocidade louvou. E eu lembro até hoje, faz muitos anos isso, mas eu lembro até hoje, o hino que só dá para saber quanto tempo foi mesmo, se a gente consultar aí quando foi gravado esse hino. O nome do hino é Aceito o Meu Chamado. É da Bruna Carla. E a mocidade louvou esse hino. E eu estava ali sentado no altar, meditando nisso, assim, e eles ali felizes da vida, porque normalmente, não é só mocidade isso que eu vou falar, não. Né? Temos uma jovem senhora aí na live com a gente que é testemunha disso aí. E eu tenho certeza que pela espiritualidade dela, ela não fazia isso, não. Mas ela sabe que muitos departamentos, e eu estou generalizando departamentos aí, crianças, adolescentes, varões, círculo da oração e todos os outros departamentos que surgem aí, porque as igrejas hoje em dia é só cantoria, né? Não tem pregação da palavra, enfim. Cantam porque acham bonitinho o hino. Se você perguntar para a pessoa em que lugar da Bíblia está falando a respeito da letra do hino que ela está louvando, ela não sabe, até porque a maioria nem lê Bíblia. Sabe? Estão professando coisas. Por isso tem um monte de gente entrando em condenação, porque tem um monte de cantor evangélico que faz umas letras aí, irmão, sem pé nem cabeça. Tem um monte de cantor evangélico que está parecendo que está cantando música da Sandy e do Júnior. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Que é um tal de pula de cá e pula de lá e vai para cá e roda e... Eu não sei. Pode chamar de saudosista, pode falar o que quiser. Se eu, em particular, fosse tocar na igreja, olha que eu sou bastante criterioso em relação a que tipo de hino se toca na igreja por causa da letra. Tem que falar de Jesus. Tem que falar de Deus. Tem que falar da Bíblia. E para ter transformação de vida. Então, assim, é um modismo. É um modismo. E o que nós estamos cantando é o que nós estamos declarando. E se essa letra não foi feita com espiritualidade, verdadeiramente uma revelação de Deus, falo isso porque, assim, quem trabalha com composição sabe disso. Que, cara, compositor evangélico, principalmente, precisa orar. Eu leio a Bíblia, tá bacana, mas você precisa orar para receber de Deus inspiração para que você componha coisas novas. Eu falo isso porque o que nós vemos na internet como é que fala? Regravações não é mole. O que nós vemos de regravação, o negócio é terrível. Parece que, para alguns, que o Espírito de Deus já não está mais revelando nada. Por isso que a grande maioria... O interessante é que, assim,
Por que eu falo que eu não sou contra? Porque existem alguns cantores jovens aí que estão regravando alguns cantores aí, algumas canções antigas. Regravaram aí Voz da Verdade, né? Tem cantores de samba evangélico regravando músicas aí, né? Mas acredito que mesmo assim há possibilidade de trazer algo novo, porque nós servimos um Deus que é um Deus de novidade de vida e faz nova todas as coisas. Então eu acredito que há possibilidade sim de, se nós nos empenharmos um pouco mais, orarmos um pouco mais, né, para quem toca os seus instrumentos, se dedicar um pouco mais, se entregar um pouco mais a Deus, Deus entrega algo novo para nós. Então, devemos sim, como foi dito, ser estudantes da palavra de Deus, para discernirmos essas coisas, né? E como eu falava dessas jovens, aceita o chamado. E quando elas cantavam ali que aceitavam o chamado, eu fiquei olhando. Falei, Senhor, será que elas têm noção do que elas estão cantando? Será que elas sabem o que é chamado? E verdadeiramente não tinham. E eu vou provar para vocês que não tinham, porque no decorrer da mensagem comecei a pregar e Deus trouxe à memória esse detalhe do culto, que foi o hino que os jovens adoraram a Deus, falando da aceitação do chamado. E aí foi que o Espírito de Deus ali na mensagem tocou num ponto crucial. Que a grande maioria de jovens, e talvez chegam até a maioridade, vão para a escolinha dominical, vão para a escolinha das crianças, crescem na igreja, crescem, vão para a mocidade, crescem, vão para as irmãs, crescem, viram, sei lá, fazem um monte de coisa na igreja, mas acham que por estarem lá está tudo certo. E não confessaram Cristo como Salvador. Jesus Cristo disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos e do meu Pai. Mas quem me negar também. Então, eu lembro que nesse dia no culto, no término da mensagem, os jovens foram até a frente tudo chorando. Então, não é só levar o filho para a igreja. Tem que pregar Jesus para ele. Tem que pregar sobre pecado, sobre arrependimento. Tem que ensinar que o Espírito de Deus convence do pecado, do juízo, da justiça, que Jesus está às portas. Explicar para eles que eles precisam confessar o Deus que eles servem. Que essa confissão é um credo que não pode ser, sabe, excluído. Isso é bíblico. Então precisamos ouvir mais o que o Espírito fala com a igreja, né? Então, em Atos 17, mostra lá um pouquinho do comportamento dos bereanos, né? Fala que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então nós precisamos ouvir o hino, vamos meditar nesse hino, vamos ver a origem bíblica desse hino, para ver se é viável mesmo e se é concernente à palavra de Deus, se vale a pena professar as coisas que estão sendo ditas nesse hino. Porque pode haver declarações que são bonitinhas, mas não são bíblicas. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, né? Apocalipse 2, 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Vou ler na versão aqui mais conhecida. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Cristo ele se agrada de nós quando
quando não desistimos ou desfalecemos devido às dificuldades da vida. A nossa perseverança em meio às tribulações, elas geram frutos, trazem paciência e esperança para que possamos suportar ainda mais os dias maus. Cristo diz a Ananias sobre Paulo, lá em Atos 9, versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Foi o cumprimento do versículo 3 do capítulo 2 de Apocalipse na vida de Paulo. Ele suportou os sofrimentos por causa do nome de Jesus. Nós temos suportado os sofrimentos aí por causa de Jesus. Pelo menos temos tentado, é verdade? Então Paulo passou isso na íntegra, né? Foi uma promessa de Deus. Então Paulo, ele se alegrava, os textos mostram, né, no sofrimento que ele passava, porque ele sabia que toda dor, ela é passageira. E já o prêmio em Cristo não vai ter fim. É uma leve e momentânea tribulação, diz Paulo. Então nós também devemos ser firmes, fortes e corajosos diante do Senhor, assim como ele mesmo ordena lá em Josué, né, como o Senhor ordena em Josué, capítulo 1, versículo 9, quando ele diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Filipenses, capítulo 3, versículo 4, fala de um prêmio em Cristo Jesus. É Filipenses 3, 4. Abre lá comigo aí a sua Bíblia. Filipenses 1, 4. Fala de um prêmio, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Fala aí de um prêmio, ó. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Então, para ele, perder tudo o que ele almejava tanto conquistar antes de Cristo, perder tudo e ganhar Cristo, para ele foi um excelente prêmio. E para nós também. Para nós também. Né? Nós falamos ele porque ele declarou isso. Né? É um prêmio em Cristo Jesus. Então, contra nós, Apocalipse 2, 4 fala assim, ó: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então é complicado essa questão de deixar o primeiro amor, né? É complicado nós inferirmos, né, que abandonar o primeiro amor significa deixar Cristo ou esfriar, devido a todas as características anteriores que Cristo dá à igreja. Então pode-se concluir que seu primeiro amor que desapareceu é o amor entre os irmãos. Pode-se concluir? Na verdade, é o que se tem concluído por aí. Mas se a Bíblia diz que Deus é amor, o meu primeiro amor não é a minha esposa. O primeiro amor dela não sou eu. O seu primeiro amor não é seu esposo ou a sua esposa. Seu primeiro amor da vida, porque o verdadeiro amor é Cristo. Então o seu primeiro amor é Jesus. Então nós precisamos atentar a essas questões. Então Paulo, ele disse àquela igreja que a saúde do corpo de Cristo depende de falar
a verdade em amor. Correto? Efésios 4,15. Mas parece que seu importante qualificador, o amor, foi ignorado em sua defesa apaixonada da verdade. Então nós devemos, sim, sempre exortar uns aos outros, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, do 11 ao 24, né, em resumo, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Nessa questão, mas sempre em amor, sempre com o intuito de ajudar e não de condenar, acusar ou sobressair alguém. Porque o dom que está na minha vida, o dom que está na sua vida, não é nosso, é emprestado. E mesmo que fosse nosso, não está direito de julgar ninguém. Correto? Então lembre-se de onde caiu. É o que diz lá no capítulo 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É esse o convite de Jesus. Então, arrependimento e perdão não é apenas um ato em que nos ajoelhamos diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados. Isso nós fazemos todo dia, pedimos perdão das mesmas coisas e não conseguimos nos consertar das mesmas coisas que estamos pedindo perdão. Porque não basta só pedir perdão do pecado. Vamos lá, esse pecado aqui, ó. Pedir perdão desse pecado. No dia seguinte eu peço perdão por ele de novo, porque pratiquei ele de novo. Então não basta só pedir perdão pelo pecado. É importante parar de errar nas mesmas coisas. Então envolve também o abandono das práticas que pedimos perdão. Se não voltarmos ao mesmo estado. Então nós devemos sempre lembrar e confessar o nosso pecado. Sempre lembrar e confessar. Então cada pecado, de maneira única, né, não pedir perdão pelos nossos pecados, mas sim dizer com todas as letras onde nós caímos. Pedir perdão ao Senhor e voltar à prática das boas obras do começo do primeiro amor. Lá do começo do primeiro amor. É muito importante isso. Nós precisamos atentar a isso. Então, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe um período para você ficar de banco. O perdão é imediato. O banco é disciplina. Né? Para os que acham que a disciplina na igreja não é necessária, não pode existir, tem que existir sim, porque a Bíblia ensina que a disciplina ela é importante para dar exemplo para os outros. É igual a correção tem de casa dos filhos. Se você deixar rolar e não corrigir, dá um mau exemplo para os outros também fazem. Então a correção, a disciplina, ela é muito importante. Então, Apocalipse 2,6 diz, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse. Então, a partir da reprovação de Jesus à igreja em Pérgamo, que tolerava o seu ensino, o ensino dos nicolaítas, pode-se dizer que os nicolaítas, assim como Balaão, muito tempo antes, seduziam o povo de Deus à prática da imoralidade sexual e aos banquetes da idolatria. Correto? É um negócio... Está lá em Números. Acho que... Números 22 fala lá de Balaão. Então, a resistência a essas práticas pode estar ligada a outra característica da igreja de Éfeso.
como eles suportavam o sofrimento, foram marginalizados em uma cidade que era cercada por uma crescente cultura religiosa. Então, o que aconteceu com eles lá foi o seguinte: eles se santificaram, se separaram do pecado e por isso foram perseguidos. Receberam chacota porque se separaram. Já existem crentes que não se separam do pecado porque tem medo das pessoas rirem deles. Vão dizer, a mulher não quer usar a saia ou uma calça mais, digamos assim, comportada, porque vão tirar barato dela porque ela é crente. O homem não quer mais deixar de usar um determinado tipo de camiseta, a camiseta, vamos lá, com o seu peitoral aberto, porque vamos falar um negócio, irmão, coisa ridícula. Esses cabas com essas camisas abertas. O corpo do homem é para a esposa. O corpo da esposa é para o esposo. Então tem que ter um pouquinho de simancol, né? Um pouquinho de simancol, um pouquinho de respeito. Acho que a palavra é essa, respeito. Respeito é um negócio muito necessário, sempre foi. Então vamos ler aqui, ó. Nós não podemos conviver com esse tipo de pecado. Não há em nós força suficiente para resistir aos instintos. Tiago fala um pouquinho disso aí. Tiago capítulo 1. Mas para isso devemos estar em Cristo e fugir disso, da aparência do pecado. Não conviver em locais que pervertem os bons costumes e estão cheios de idolatria. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, diz assim, ó: abstende-vos de toda a aparência do mal. Larga tudo. Sai de perto da aparência do mal, ou de quem tem a aparência do mal. Então, ouvir o que o Espírito diz à igreja, entra nessa questão, porque nós precisamos nos adequar ao Evangelho. Precisamos nos adequar ao Evangelho. O Evangelho ele não tem que se adequar a mim. Entendeu? Não tem que se adequar a mim. E o que está acontecendo é que algumas reclamaçõezinhas de alguns crentes relacionados a algumas pregações. As pessoas elas reclamam que a palavra está dura. Reclamam que a palavra está dura. Então, assim, é muito complicado, porque nós somos chamados para pregar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o convite aqui é para nós ouvirmos o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, se eu ouvir o que agrada, eu ouvir o que massageia o ego, minha vida não vai ter mudança. Presta bem atenção, nós já vivemos uma vida lá no mundo, ouvindo o que agradava, dançando o que agradava, achando que as coisas eram do nosso jeito. As coisas não são do nosso jeito. Então, a Bíblia fala que da soberba procede a queda. O orgulho
ele leva todo ser humano à queda. Pode esperar. O ser humano orgulhoso, ele tende a descer cada vez mais. Então é muito importante a pessoa reconhecer. Muito importante a pessoa reconhecer o erro dela. E assim, ganhar novamente a capacidade. Se você não está dando ouvidos à igreja, não é o pastor que você não está ouvindo. Se você se afastou de Jesus, e outra coisa, esquece. A Bíblia diz para não deixar de igreja, não deixar se fundar os crentes, por meio do costume de alguns. Então, temos que prestar muita atenção. Temos que prestar muita atenção. E estamos atentos para ver se realmente estamos nos comportando como crentes. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e que Deus dê vitória a todos os irmãos em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Paz do Senhor Jesus a todos, né? Sei das boas obras que há em ti,